Hoje eu preciso de Deus. Hoje nós queremos Deus. Aqui, se eu perguntar quem quer Deus, né, seria até uma redundância da minha parte, né? Pastor, eu estou aqui por causa de Deus, né? Não, pastor, eu estou aqui porque eu amo a Deus, tá? E aí eu vou começar bem cedo a dizer que você não ama a Deus coisa nenhuma. Que você está aqui pelos seus próprios interesses. E para que os teus sofrimentos sejam um pouco aliviados. Hoje eu vou para a igreja. Por quê? Porque eu quero Deus. E a gente vai para a igreja e muitas vezes nós não encontramos na igreja o que Deus quer para as nossas vidas. Ou o que eu quero para a minha vida. E aí eu coloco isso como um sofrimento. Só que não é, diga assim, só que não é. Ser fortalecido no sofrimento é algo que queremos, mas nós não estamos ainda posicionados. Perguntei quem quer Deus, é claro, eu quero Deus. Se eu perguntar para você, é claro, você quer Deus e não tem mal nenhum nisso, tá certo? É isso mesmo, tá? Agora, eu preciso entender que eu também preciso estar posicionado. Amém? Olha para o teu irmão e diga assim, eu preciso estar posicionado. O ensino, a graduação, ela é um sofrimento, não é? Tem aí as professoras que podem me dizer, né? A diretora Carla pode me dizer ali também, né? Tá? É um sofrimento, né? Porque você precisa estudar, você precisa passar por avaliações, você precisa passar por prova, você precisa fazer trabalhos, você precisa. Isso é sofrimento. Mas depois que chega a hora de formar, a hora do canudo, né? A hora de jogar o chapeuzinho quadrado para cima, é uma maravilha. Mas houve um tempo de sofrimento. Na vida também é assim. Na nossa caminhada também não é diferente. Então, o que eu preciso? Diga assim, o que eu preciso para ser fortalecido no sofrimento? Eu preciso de algo. E eu preciso, acima de tudo, de Deus. Amém? E aí Paulo, lá em Colossenses, que é os versículos do tema desse mês, Colossenses capítulo de número 1. Amém? Amém, irmãos? Amém. Colossenses capítulo de número 1. Nós vamos ler o versículo 9 em diante. O versículo base é o 11. Amém? Colossenses, carta à igreja de Colosso, capítulo de número 1, o versículo base é o 11, mas nós vamos ler o 9, 10, 11, amém? E o 12. Diz assim a palavra do Senhor, Colossenses 1, 9. Por esta razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria,
dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Amém? Fecha os teus olhos mais uma vez. Pai, a tua palavra foi lida, será ministrada para a honra e glória do teu santo nome. Te agradecemos, ó Deus, te bendizemos, exaltamos e glorificamos o teu santo nome, Pai. Fala conosco, encha-nos, ó Deus, do teu Santo Espírito, encha-nos, ó Deus, da tua glória, do teu amor, do teu querer, da tua vontade, papai. Nós te louvamos, nós te bendizemos, ó Pai, e agora que o Senhor possa falar conosco, Pai, e que agora seja, Senhor, o tempo de nós ouvirmos, ó Pai, de nós aprendermos, de nós continuarmos, ó Pai, sendo fortalecidos por Ti, Pai. Te agradecemos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Dê um aplauso à palavra do Senhor. Quando Paulo e Timóteo conhecem este povo na cidade de Colosso e fundamentam ali a igreja e começam ali a caminhar juntos, fundamentam ali a igreja, né? E vão embora. Timóteo Paulo já estava discipulando Timóteo. E em um certo momento, por causa de algumas divergências que a igreja de Colosso passava, Paulo se junta com Timóteo e vai e escreve para eles e ensina a eles algumas coisas que vinham de encontro com aquele momento que eles estavam vivendo. E Paulo, assim, juntamente com Timóteo, assim, bem didaticamente, apresenta para eles algumas dificuldades que seriam inevitáveis na caminhada, no ministério, na vivência em Cristo Jesus. E aí Paulo, ele fala lá no versículo 3, que primeiro ele fala assim, olha, sempre agradecemos a Deus, o Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo, o amor que vocês têm em Cristo. Então Paulo primeiro posiciona a igreja, dizendo que a igreja amava a Cristo, que a igreja confiava, tinha fé, que era uma igreja paciente, era uma igreja alegre, era uma igreja assim, maravilhosa, vamos dizer assim, mas que mesmo com tudo isso, não estava livre dos sofrimentos, não estavam livres de passar por dificuldades, de passar por alguns momentos de tristezas, por passar por alguns momentos até mesmo de angústia. Eles não estavam livres. E aí quando ele fala no versículo 9, que foi lá onde nós começamos, ele diz assim, ó, por esta razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês, de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Desde o dia em que nós nos conhecemos, nós não deixamos de orar por vocês, para que vocês aprendessem, para que vocês sejam cheios do Espírito, para que vocês tenham paciência, para que vocês perseverem. Eu quero dizer uma coisa aqui, igreja: ninguém aqui está livre de sofrimento, ninguém aqui está livre de dificuldades, ninguém está livre aqui de passar por um tempo de tristeza e de angústia, ninguém está livre. Mas o que nós precisamos é sermos fortalecidos neste tempo. Neste tempo.
Este é o tempo em que nós precisamos ser nos fortalecidos. Porque que é bonito hoje vir para a igreja. Para a igreja não é só bonito vir, não, irmãos. Olha para o teu irmão e fala assim: não é só bonito você estar aqui, não. Olha para o teu irmão e fala para ele. Fala para ele. Fala assim: não é só bonito você estar aqui, não. Sabe? Tá? E a gente se arruma, a gente corta cabelo e passa chapinha, enrola cabelo e passa creme, e passa vestido, eu não quero esse, passa o outro e tira o... Tá? Eu sei como é que é vir para a igreja. Tá? Mas agora nós estamos sendo fortalecidos. E quero te contar outro. Quero te contar outro caso aqui. Agora você segura para você não cair. Tá? Tudo que acontece na tua vida durante a semana, a primeira coisa que você risca da tua agenda é a igreja. Vamos fazer um negócio ao contrário assim, tá? Vamos fazer um negócio ao contrário. Eu não ia falar isso, mas o Espírito Santo quer que eu fale. Tá? Vamos fazer um negócio ao contrário. Quando você estiver bravo, nervoso, tá? Você não fica assim, né? Só eu que fico. Quando você estiver bravo, nervoso, entristecido, você não almoça. Legal? E nem come a sobremesa. Né? Quando você estiver bravo, quando você estiver entristecido, quando você estiver angustiado, quando você estiver lá de calundum, calundum é um palavreado baiano, tá bom? Tá? Quando você estiver dessa maneira, tá? Você não dorme. Você fica andando lá na sua casa, pra lá e pra cá. Não dorme, não come. A gente não faz isso. Mas para a igreja a gente deixa de vir. De orar a gente deixa de orar. De ler a palavra a gente deixa de ler a palavra. E Paulo está ensinando aqui, não é para uma pessoa, lá de fora ele está ensinando para os crentes de Colosso que no tempo de sofrimento, que eles estejam perseverantes. Amém. Que eles continuem. E a igreja está fazendo o que hoje? Hoje. Olha aqui para mim, irmãos. Daqui a pouco você ora. A igreja está fazendo o que hoje? O que você está fazendo hoje? Porque a palavra de Deus diz que quando eu estou passando por dificuldades, eu estou sendo fortalecido. Fortalecido. Então, eu preciso hoje querer Deus. Amém. Levanta as tuas mãos para o alto assim e fala assim: te queremos, Deus. Porque é Ele que fortalece. É Ele que fortalece. Um pouquinho mais para trás aí, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 4, segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 4. Amém? O versículo é o 17. 2 Coríntios 4, 17. Olha o que diz aí. Segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 4, versículo 17. Diz assim: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todo eles. Assim, amém? Amém? O 18 diz assim: assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas do que se não vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém? Ele diz no versículo 17: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo em nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Amém? Tá sofrendo, irmão? Já não tá mais, né? Já não tá mais, né? Já tá começando a melhorar. Agora, ser fortalecido, diga assim: ser fortalecido no sofrimento é. Amém? Tá? Diga assim, olha pro teu irmão e fala assim: ser fortalecido no sofrimento é
Primeiro, nunca esquecer por onde e por quais situações você passou. Amém? Nunca. Olha para o irmão e fala assim, ó, nunca. Nunca esqueça, irmão, da onde você saiu, e nunca esqueça das situações que o Senhor te livrou. Hoje você está aqui, amém? Hoje você está aqui. Hoje eu estou aqui, o Senhor já me livrou de muitas. Então, eu nunca posso esquecer, primeiro, das pessoas. Amém? Quantas pessoas já passaram na minha vida? Quantas pessoas já passaram na tua vida? Quantas pessoas já te ajudaram? Amém? Porque quem atrapalhou, irmãos, atrapalhou. Perdoa e segue. Amém. Tá? 3 amém. Tá? Vou falar de novo. Tá? Quem te atrapalhou, irmão, te atrapalhou. Esquece, perdoa e segue. Porque não dá mais. Agora, as situações embaraçosas que nós passamos, nós temos hoje como testemunhos. Por isso que eu estou sendo fortalecido nesses tempos. Você está me entendendo? Porque eu olho para trás, eu não esqueço e eu vejo o Senhor me livrou. O Senhor me tirou. E eu estou sendo fortalecido. Eu vou sair de novo. Ele vai dar vitória de novo. Ele vai restituir de novo. Então, irmãos, nós não podemos esquecer. Nós não podemos esquecer das mãos estendidas. Nós não podemos esquecer, meu irmão, daqueles que tiraram pedras do caminho. Quando Deus me dava essa palavra, eu comecei a lembrar de muitas coisas. Eu lembrei até de professor que eu tive na infância. Porque a gente aprende. E quando a gente aprende, irmãos, a gente sofre menos. Aqui nós temos bastante jovens e adolescentes. Quando a gente aprende, a gente sofre menos. Quando a gente nunca esquece daquele que estendeu a mão, quando a gente nunca esquece daquelas palavras que foram dadas na nossa vida, quando nós não esquecemos daqueles conselhos, nós estamos sendo fortalecidos. Eu sempre digo uma coisa aqui. A palavra que você recebe quando você está na tua igreja, quando você está aqui, ou quando você ouve, muitas vezes ela é bacana, é legal, mas não encaixou em nenhum momento aquela hora. Você está me entendendo? Aí quando chega uma certa situação, Deus lhe faz lembrar. E você fala assim, poxa, é verdade, né? É assim mesmo. Por isso, irmãos, a gente nunca pode esquecer por onde nós passamos. Nós nunca podemos esquecer das situações, das dificuldades. Nós nunca podemos esquecer das pessoas que um tempo andou conosco. Quando eu não esqueço, quando eu não lembro, eu dou lugar. Quando eu não esqueço, quando eu lembro, eu dou lugar ao amor. Porque você pode estar sofrendo, irmãos, mas entenda que este sofrimento, ele é para que você esteja sendo moldado em todo tempo. Em todo tempo. Quando eu lembro, eu agradeço. Quando eu lembro, eu louvo ao Senhor. Então, diga assim, hoje eu preciso querer Deus e nunca esquecer dele e nem de tudo
que ele me proporcionou. Lamentações de Jeremias. Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3. Amém? Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3, o versículo é o 19. Olha o que diz aí. Lamentações 3, o versículo 19. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. Amém? Jeremias aqui, ele se lamenta. E quando o capítulo 3 começa, ele fala assim: eu sou o homem que viu a aflição trazida pela vara da sua ira. Ele me impediu e me fez andar na escuridão e não na luz. Jeremias se lamentava porque Deus fez com que ele caísse em um sofrimento, em muitas dificuldades. Ele se lamenta e chega um tempo que ele faz assim, ele para com tudo. Ele bota a mão na cabeça e começa a declarar o versículo 19. Que ele fala assim: eu lembro. Algumas versões dizem assim: eu lembro do fel, do amargo, da tristeza, da angústia, das chateações que eu passei. Mas eu lembro também que eu sirvo um Deus, e neste Deus eu posso ter esperança, porque Ele já fez uma vez, e Ele vai fazer, e vai continuar fazendo. Por isso, irmão, eu nunca posso esquecer. Amém? Eu nunca posso esquecer. O que eu preciso arrancar da minha vida é as coisas malignas que até eu conhecer Jesus havia, agora não. Então eu estou sofrendo, eu estou passando por um momento difícil, mas eu estou em Cristo. Eu estou sendo fortalecido. Eu estou sendo fortalecido. Amém? Segundo ponto. Ser fortalecido no Senhor diga assim, ser fortalecido no Senhor é nunca deixar de adorar. Amém? Eu nunca posso deixar, meu irmão, de adorar a esse Deus. Porque o que Ele fizer, a partir do momento que eu entrego a minha vida a Ele, Ele é Deus. Tem um louvor que nós cantamos que diz, se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Eu lembro um certo tempo, isso já tem uns 15 anos ou mais, eu ainda estava iniciando o meu ministério. E uma vizinha de casa, ela morava de frente de casa, o filho dela teve criança, tinha uns 12, 13 anos no máximo. E ele teve um câncer no ouvido, e isso inchou assim o ouvido dele, né? E ela começou a ir para a igreja. Eles receberam a Jesus e nós orávamos. E esse tempo ele já começou a fazer o processo de quimioterapia. E o nome dele era Romário, o nome dele. Na época que o Romário também era um bom jogador.
por certo o pai gostou do nome. E aí, ele tinha esse problema. E nós oramos, e ele foi fazer o exame, e quando ela voltou com o resultado desse exame, ela voltou arrasada. E eu lembro que eu chegava do trabalho, a minha esposa com ela na sala da minha casa, conversando com ela, e ela olhou para mim assim e falou assim: César, o exame deu positivo, meu filho tem um câncer, e um câncer maligno. Aí eu fiquei ali, e Deus me deu uma palavra, e eu dei essa palavra a ela, e falei para ela assim: olha, aconteça o que acontecer com o teu filho, seja ele curado, ou se o Senhor recolher, ele continua sendo Deus na tua vida, e na vida de todos os teus. E passou-se um tempo, ele começou a fazer o tratamento, e ele chegava da quimioterapia, e ia empinar pipa. E eu sabia o dia que ele ia fazer a quimioterapia. Eu chegava do serviço, o Romário estava empinando pipa, né? E aí, menino, como é que tá? Tudo bem? Ele falou: não, tudo bem, tá. E aí, você foi no médico hoje? Fui. Tá, fui, tá. Mas e aí, você não tá sentindo nada? Não. Tá bom, né? E passou uns tempos, ele foi curado. Para a honra e glória do nome do Senhor. O que eu aprendo com tudo isso é que em todo o tempo eles adoravam a Deus, eles buscavam a Deus. Não tivemos mais contato e não sei, eu vi um primo dele há um tempo atrás e disse que ele ainda é na igreja, ele ainda é da igreja. O primo dele falou com estas palavras, né? Não, Romário é da igreja, tá? Hã? Não entendi. Isso, é da igreja e tem essa lei que é a lei de crente. Tá certo. Tá? Então, assim, em nenhum momento, irmãos, no sofrimento, você pode deixar de adorar. Vocês estão me entendendo? Em nenhum momento nós podemos deixar. Em todo momento nós precisamos cantar. Em todo momento nós precisamos adorar. Em todo momento nós precisamos estarmos na igreja. Olha aqui para mim, em todo tempo nós precisamos estarmos na igreja, porque é aqui que nós somos fortalecidos. Independente de tudo e de todos, é aqui que nós vamos estar sendo fortalecidos. Não troque, irmão, em nome de Jesus. Eu sou pastor e você sabe muito bem disso, que eu sempre vou clamar e sempre vou pedir para que você faça isso. Não troque a igreja por nada. Amém? Não troque a igreja por nada. Tá? Ah, eu tenho uma festa de aniversário domingo às 17 horas. Todas as festas de aniversário é domingo às 17 horas. Hã? Ah, mas é o meu viadinho tão bonitinho, é só hoje, pastor. Vai, irmão, vai na bênção. Vai, pode ir, irmãos. Mas não faz isso não, irmãos. Não faz isso não. Eu lembro, outro fato, quando eu me converti também, as minhas festas eram sempre de domingo, irmãos, tá? Domingo eu gostava muito de tomar Coca-Cola. Mas chega uma hora que precisa parar. Porque nós precisamos sermos fortalecidos. Quando eu não adoro, nada acontece. Quando eu não adoro, nada acontece. Você pode ser um ótimo leitor da Bíblia, você pode ser aquele que ora de joelho, com o rosto em terra, mas se você não adorar a esse Deus, nada acontece. Nada acontece. Nada acontece. Você sabe por que nada acontece? Eu vou te mostrar na palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. É uma passagem conhecidíssima. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Amém? Amém? Diz assim, ó. Vamos ler o versículo 22 em diante. Amém, irmãos? Atos 16,
22 em diante diz assim: a multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instruções para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados imediatamente e todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Amém? Então entendam aqui, irmãos. Paulo e Silas eram crentes. Amém? Eram cristãos. Eram homens que serviam a Deus. Mas chegou um certo tempo em que a dificuldade chegou. Eles apanharam, tá? A palavra de Deus diz que eles sofreram grandes e muitos açoites. E depois de apanharem, eles foram presos. E quando eles foram presos, tá? Para ajudar mais ainda, foram lá os magistrados e disseram assim para o carcereiro que iam tomar conta deles, tá? Esse mesmo carcereiro que se converteu depois, falava assim: olha, eles são perigosos, tá? Então, não dá bobeira com eles não, porque eles te ganham na conversa e eles te matam, hein? Tá? Por certo, o carcereiro perguntou assim: do jeito que eles estão aí, todo machucado? Sim, tá? O carcereiro, para prevenir, pegou eles e lançaram ele no fundo de uma cela, amarrado os pés num tronco. Isso é sofrimento, amém, irmãos? Isso é sofrimento também. Não estou menosprezando o teu sofrimento não, de jeito nenhum, pelo amor de Deus. E aí, o que eles fizeram? Paulo, o que nós vamos fazer agora? Silas, eu não sei, você tem uma ideia? Tem, tá? Vamos ler a Bíblia. Mas não tem Bíblia aqui, Silas. Eles pegaram tudo lá, roubaram a gente. Poxa, você não acordou ainda? Tá, então vamos orar. E começaram a orar. E começaram a cantar. E começaram a louvar. No tempo de sofrimento. E quando eles oravam, e quando eles cantavam, o que aconteceu? Deus começou a agir em favor deles. O que eu quero dizer para você, meu irmão, é que nós, independente da situação, nós precisamos adorar a Deus. Nós precisamos buscarmos a Deus. Hoje nós perguntamos como adorar a Deus por algo que ainda não recebemos. Eles simplesmente começaram a orar e adorar a Deus, e Deus se manifestou em favor deles. Eu creio que aqui, irmãos, por certos, eles nem pediram. Era a adoração mesmo. Era a adoração mesmo. Senhor, nós te adoramos. Senhor, nós te amamos. Senhor, nós te queremos. E as coisas foram acontecendo. Então, irmãos, a situação não era nada favorável. Mas mesmo assim, eles adoraram a Deus. Mesmo assim, eles buscaram a Deus. Mesmo assim, eles oravam a Deus Todo-Poderoso. Então, diga assim: no sofrimento, eu quero adorar. No sofrimento, eu preciso adorar. E é assim que nós vamos ser fortalecidos. É desta maneira que nós vamos ser fortalecidos, adorando a Deus. Terceiro e último ponto. Se fortalecer no sofrimento diga assim, se fortalecer no sofrimento nunca esquecer que estou em um processo. Amém? É isso que a gente nunca pode esquecer, irmãos. Processos dentro existem
etapas. Eu quero lhe dizer uma coisa, irmãos. Nada nasce grande. Nada. Sabe o que nasce grande? Monstro. E logo alguém mata. Então, eu nunca posso esquecer que eu estou vivendo um processo. E dentro destes processos que vivemos, ou dentro deste, no singular, processo que eu estou vivendo, eu tenho dificuldades. Amém? Existem dificuldades. Dentro do processo, existem muitas. Olha para o teu irmão e diga assim: dentro do processo, existem muitas dificuldades que nós trazemos como sofrimento. Que nós trazemos como sofrimento. Então, como nada nasce grande, tudo precisa passar pelo processo. Já disse isso aqui também. Nascemos, tá? Não comemos feijoada, tomamos leite. E vai acontecendo o processo de infância, de adolescência, de jovem, até uma fase adulta. Só que durante todo este tempo, nós passamos por dificuldades. Nós passamos por muitas dificuldades. Mas nós precisamos entender que nós estamos vivendo um processo de aprendizagem. No processo existe cirurgias. No processo existe alicerces. No processo existe ajustes. Amém? Quantas e quantas vezes passamos por ajustes? Quando o ajuste é humano, legal. Mas quando o ajuste é de Deus, eu tenho ele como certeiro e doloroso, porque faz parte do processo. Faz parte do processo. E aí lá em Gênesis, para nós caminharmos aqui para o final, no capítulo de número 37, Gênesis 37, Gênesis 37 diz assim, o versículo 3 nós vamos ler, amém? Agora vamos ter que correr um pouco para caminharmos para o final. Gênesis 37 é a história também do sonho de José. Diz assim, ora, amém? Todos têm? Gênesis 37, o versículo 3, amém? Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso, mandou fazer a ele uma túnica longa. Quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, diga assim, certa vez. Amém? Certa vez, José teve um sonho. E quando o contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvavam diante dele. Seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinham dito. Amém? Só até aí. A gente nunca pode esquecer que nós estamos passando por um processo. Deus vai até José. Tinha muitos irmãos mais velhos. Ele era o mais novo. E Deus fala para José o seguinte. Deus fala para José o seguinte: olha, você vai ser governador. Amém? Amém, irmãos?
tá? Deus fala para você aqui assim hoje, olha, você vai ser governador. Deus fala assim para você hoje, olha, eu vou te dar uma casa. Olha, eu vou te dar um carro. Olha, eu vou melhorar a tua condição de vida. Amém? É legal ou não é, irmãos? Olha, eu vou te dar uma promoção. É legal? É maravilhoso. Olha, eu vou te dar mais dinheiro. Jesus! Que maravilha! Era isso que eu precisava ouvir e agora eu quero ganhar. Glória a Deus. Só que Deus fala para José assim, você vai ser governador. Aí José, na tua inocência, tá? Mas com a direção de Deus, ele compartilha com os irmãos. Ele fala para os irmãos assim, olha, nós estávamos amarrando o feixe e o meu feixe se levantou. E os teus feixes se prostraram diante do meu. Os irmãos rapidinho sacaram, falaram assim, você vai mandar em nós? E ele confirma, ele fala assim, sim, é porque Deus está me mostrando, então eu vou mandar em você. Eu vou mandar em vocês todos, tá? Eu vou ser o cara daqui, eu vou ser governador, tá? O que aconteceu com isso, meu irmão? O momento de sofrimento começou. Vocês estão me entendendo mesmo? O tempo que o bicho pegou começou. Porque os irmãos o odiaram ainda mais, diz a palavra de Deus. Tá? Esse cara não vai mandar em nós, não. Sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos matar ele. Só que tinha uma promessa. Ele começou a ser perseguido. Os irmãos o amarraram. Mataram um cabrito, sujaram a túnica dele, devolveram a túnica para o pai, falando de sangue, falando para o pai que o leão tinha pego. E aí, ele sofreu muito, foi vendido, foi morar num lugar onde ele não estava, onde ele não gostava. Só que em todo lugar que José passava, ele era excelente. Em todo lugar. Ele foi preso, ele era excelente. Ele foi trabalhar dentro da casa de Potifar, ele era excelente. E bonito, né? Porque a mulher de Potifar ficou louca. A mulher de Potifar queria pegar ele e ele falou assim, não, tá fora. Não, eu tenho promessa de Deus, eu vou estragar tudo aqui agora. Tá? O cara chega aí, nós estamos juntos aqui, dando beijinho, e ele me mata, e aí? Eu não vou ser governador? Não quero não. Não. Ixi, meus irmãos já me fez sofrerem tanto, tá? Agora que eu tô quase pegando a promessa aqui. Ah, mulher, sai fora. O que acontece quando nós recebemos uma promessa, meu irmão? Eu falei aqui agora há pouco, Deus vai te dar uma casa, Deus vai te dar uma promoção, Deus vai te dar Irmão, entenda que é um tempo de sofrimento, e é nesse tempo de sofrimento que você precisa ser fortalecido, é nesse tempo de sofrimento que você precisa estar posicionado em Deus. É tão lindo quando fala assim, vai casar, né? Eu tenho 2 filhas. Solteira, vamos casar. Deus tem uma promessa, amém? Mas não é fácil. Não é fácil. Eu fui promovido na empresa, legal. Vai fazer mais, vai trabalhar mais, mas vai ganhar mais dinheiro também. Então entenda, irmãos, que no processo existe aprendizagem. No processo existe a cirurgia, como disse, existe a construção, existem os ajustes. Agora, entenda bem, se Deus tivesse... Porque o nosso Deus, irmãos, entenda isso também, Ele revela a bênção, mas Ele nunca revela o processo, o caminho, não é? Ele nunca revela. Tá? Deus, ele fala assim para uma mãe, olha, você vai dar à luz a um filho. Legal, maravilha, era o meu sonho. Tá? Mas se Deus contar para a mãe o que vai ser o processo daquele filho, é capaz dela desistir. Amém? É capaz dela desistir.
Mas se Deus mostrar para ela assim, olha, o teu filho vai crescer aqui, ele vai ser jovem, vai ser um estudioso, vai ser lindo, vai ser formoso, na tua adolescência vai ser isso, vai ser aquilo, na tua juventude, na tua fase adulta, ele vai casar, você vai ver os filhos dos teus filhos. Legal, eu quero, pai. A primeira noite de febre da criança, a mãe já descabela. A primeira noite que ele troca a noite pelo dia, a mãe fala assim, eu não quero mais. Eu lembro quando a Karina nasceu, que eu trouxe e a minha sogra entrou assim na frente da nossa casa, assim com ela, tá? E a Tata veio assim, toda, e eu segurando ela. A Tata entrou em casa, sentou-se assim, já logo deitou, e a minha sogra já colocou no berço, que estava tudo arrumadinho. Quando eu olhei assim para aquela criança, eu falei assim, o que eu vou fazer agora? É um desespero. Mas Deus prometeu. Vai haver sofrimento e dificuldades até tomarmos posse. Amém, irmãos? Se Deus fala para José assim, olha, tá? O sonho que eu te dei é que você vai ser governador. José tomou aquilo para ele. Os irmãos entenderam e falaram o quê? Você vai mandar em nós? E no decorrer da história, verdadeiramente, ele proveu na vida dos irmãos até o final, quando ele era já governo. Porque houve uma crise e eles iam buscar comida aonde ele era governador. Não era assim? Não é assim a história? Tá? Então, se Deus falasse assim para José e para você, olha, você vai ser governador. Bom. Só que você vai ser jogado num poço de cobras. O teu irmão vai forjar a morte de você. Você vai ser vendido. Você vai preso. Você vai trabalhar na casa de um homem lá como empregado. Você vai passar por tudo isso. Vai ser muito sofrimento. Você vai ficar sem ver o teu pai. Tá? O teu pai vai passar por grande sofrimento. Porque o teu pai vai passar por uma grande amargura. Porque vão falar que você morreu. Ele aceitaria? Você aceitaria? Você vai ser prefeito de Caieiras. Acho que nem precisa muito, né? Você vai ser prefeito de Franco da Rocha. Tá? Só que antes você vai ser jogado num poço, amarrado, cheio de cobra. Tá? Não quero. Tá? Primeiro tá. Você vai ser prefeito, depois você vai desfrutar de uma vida boa, você vai ficar legal, tal, você vai ser muito querido, tal, mas antes você vai ser jogado. Não quero. A primeira, não quero. Não, eu não quero. Então, irmãos, nós nunca podemos esquecermos dos processos. Então Deus te prometeu. Diga assim, Deus me prometeu. Vai existir dificuldades, vai existir sofrimentos, mas Ele te fortalece. Ele te fortalece. Ele te fortalece. Então, queridos, seja fortalecido no Senhor. Porque esse nosso Deus, Ele faz. Nunca esqueça por onde e pelas situações que você passou e que Deus te livrou. Nunca deixe de adorar. Nunca esqueça que você está num processo. Amém? Diga assim, eu estou num processo. Nós estamos nesse processo. E o Senhor vai nos conceder a vitória. É sofrimento, mas Ele nos fortalece. Te queremos, Senhor. Coloque-se em pé no teu lugar. O Senhor está aqui. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é um Deus de graça. Ele é o nosso Deus de glória. Ele é o nosso Deus de amor. Santo, 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 santo és tu, Jesus. Fecha os teus olhos. Este é o nosso Deus.
Este é o Todo-Poderoso. Glorificado e exaltado seja o teu nome, Pai. Glorificado e exaltado seja o teu nome, Pai. Glorificado e exaltado seja o teu nome, Pai de amor. Santo, 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 santo és tu, Pai. Coloque a mão no teu coração. Com os teus olhos fechados, a tua cabeça baixa. O Senhor está aqui. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é um Deus que restaura. Ele é um Deus que realiza. Ele é um Deus que faz. Por isso hoje, independente de tudo que você esteja vivendo, que você esteja passando, irmãos, persevere. Persevere. Porque Ele é Deus. Nunca esqueça da onde Ele te tirou, por dificuldades que você já passou. Nunca esqueça de adorar. Nunca esqueça de agradecer. Nunca esqueça que no processo existem dor. No processo existem muitas dificuldades. Mas que nós olhamos hoje para o nosso Deus. Esse Deus que promete e que cumpre. E que até se cumprir esta promessa, Ele nos molda. Ele nos ensina. Ele nos concede a paz, a alegria, o discernimento. Não tenha nada na tua vida como sofrimento, irmão. Não tenha nada na sua vida como sofrimento. Tenha tudo como aprendizado. Tenha tudo como uma oportunidade que o Senhor te concede, de graça, de paz, de alegria. Santo, 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 santo és tu, Jesus.